Watchman Nee foi um cristão que viveu na China no começo do século XX e que tem fortalecido a fé de milhares de cristãos em todo o mundo, por meio da literatura e suas experiências profundas com Cristo. O autor, descrevendo o Templo de Israel, alude à divisão em 3 partes. A primeira, o átrio externo, onde todos podiam entrar, onde se pregava todo o culto exterior, como os famosos sacrifícios relatados nas Escrituras. Mais para dentro estava o santo lugar, onde só os sacerdotes podiam entrar. Porém, neste lugar, apesar de estarem próximos de Deus, ainda havia uma certa distância que os separava da presença do Senhor, a saber, o Santo dos Santos, no qual apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez a cada ano, para oferecer sacrifícios em prol dos pecados do povo de Israel. Em sua obra intitulada Um Homem Espiritual, descrevendo acerca da natureza tricotômica dos seres humanos, a saber, corpo, alma e espírito, o escritor faz uma alusão do Templo Antigo de Jerusalém, citando a passagem de 1 Coríntios 3,16, na qual afirma que somos o templo do Deus vivo, onde habita o Espírito Santo. Da mesma forma, para o autor, o ser humano é constituído de 3 partes: o corpo, que é como o átrio exterior, ocupando uma posição visível a todos. Por dentro está a alma, que constitui a vida interior, contendo a mente, emoções e a vontade. Porém, no mais profundo do nosso ser, assim como o Santo dos Santos estava, além do véu no templo, assim está o nosso espírito. A Bíblia afirma que o Templo de Jerusalém era a obra da mais bela arquitetura existente na época, e foi o lugar onde Deus habitou e desejava a todo tempo ter plena e tranquila convivência com o povo de Israel, sendo também assim conosco, pois Deus criou o homem de forma majestosa, para viver em plena comunhão em Adão, e hoje habita dentro daqueles que creem em Jesus Cristo. Porém, a palavra de Deus nos relata que, assim como Adão veio transgredir o mandamento de Deus e com isso trazer o pecado e suas consequências ao mundo, o povo de Israel, através de sua transgressão, a lei de Deus, trouxe a destruição para o povo, assim como advertiu o Senhor Deus, logo após o término da construção do templo, conforme o capítulo 7 do livro de 2 Crônicas, do verso 19 ao 22, que diz assim: Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e motejo dentre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porque deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se entregaram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Porém, mesmo assim, o povo de Israel desprezava continuamente a lei, cumprindo-se a palavra de Deus, que tinha dito ao rei Salomão com o cativeiro do povo de Israel, pelo rei da Babilônia Nabucodonosor, e consequentemente a destruição do templo. Porém, passados os 70 anos do cativeiro babilônico, para se cumprir a profecia de Jeremias, o povo de Israel retornaria do cativeiro babilônico e teria a chance de reconstruir o templo, sob o reinado do rei Dário. Nesse tempo, o Senhor Deus falou ao profeta Ageu que o povo, quando retornasse do exílio, ficariam pasmados quando vissem todos os escombros daquilo que um dia era uma obra imponente, construída sobre o reinado do homem mais sábio daquela época, o rei Salomão, como está escrito no livro do profeta Ageu, capítulo 2, do verso 3 ao 9, que diz assim: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco,
quando saístes do Egito. O meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A palavra vai dizer que o profeta Ageu, munido dessa promessa, falou ao povo judeu que continuassem a construção do templo, mesmo diante do estado em que se encontrava e da opressão dos povos adversários que não desejavam a reconstrução. Da mesma forma, a Bíblia afirma que o povo de Israel edificava os muros e o templo de Jerusalém por conta de ter ouvido simplesmente a promessa de Deus, que falava pela boca do profeta, como está escrito. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram e terminaram a obra conforme ao mandado de Deus de Israel, e conforme ao decreto de Ciro e Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esdras, capítulo 6, verso 14. Na vida do Senhor Jesus, encontramos algo semelhante, conforme está escrito no livro do profeta Zacarias, que 700 anos antes da sua vinda, já se relatava o seu sofrimento e glória, assim dizendo: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Isaías capítulo 52, verso 14. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isaías 53, verso 3. A palavra também, por outro lado, relata que o Senhor Jesus estaria satisfeito com o seu trabalho, estando já glorificado ao lado do Pai, conforme assim está escrito. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías 53, 11. Tudo isso nos ensina que, assim como o povo de Israel continuou a construir os muros e a estrutura do templo, mesmo em meio ao caos e às aparências, assim deve ser com a nossa vida. Não importa como está seu estado hoje, mesmo que não seja como antes. Não importa como está o seu aspecto exterior, mesmo que aos olhos de muitos não sejamos como nada. E mesmo que as circunstâncias e pessoas digam que você não irá conseguir, precisamos fazer como o Senhor Jesus, que suportou tudo e desprezou tudo aquilo que se fazia oposição a ele, conforme está escrito no capítulo 12 do livro de Hebreus, do verso 1 e 2. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O Senhor continua sendo o mesmo, e Ele é fiel para cumprir todo o seu propósito para conosco. E mesmo que hoje não estejamos com a força e estrutura que tínhamos, assim como Deus fez com o templo de Israel, e assim como Jesus venceu toda a oposição do inferno e dos pecadores, o Senhor Deus continua dizendo hoje para nós crermos, nos esforçarmos e continuarmos a prosseguir e estar dispostos a viver diariamente sob as promessas de Deus em nossas vidas. E para isso precisamos não dar ouvidos às palavras circunstâncias e a atitudes contrárias contra nós, pois Ele estará conosco e promete que tornará nosso último estado muito melhor do que o primeiro, reconstruindo as bases que foram destruídas, porque Ele é fiel e nos prometeu que nunca nos abandonaria.